Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 30 de junho, está em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Meus irmãos, nós estamos diante dessa passagem bem conhecida do Evangelho, que é essa cura do paralítico, que foi trazido pelos seus amigos, nós conhecemos por meio de outros relatos do Evangelho. Jesus ficou impressionado com a fé daqueles amigos, antes de curar, perdoou os pecados do paralítico, para depois, manifestando o seu poder, manifestando a sua natureza divina, a sua identidade de Deus verdadeiro, ele cura aquele paralítico para mostrar que ele tem sim autoridade para perdoar os pecados. É interessante nós meditarmos sobre essa passagem pegando esse elemento. Jesus, para manifestar às pessoas a sua divindade, a sua natureza divina, ele perdoa os pecados do paralítico. E meio que como um pretexto para mostrar o poder divino dele, ele cura o paralítico. Mas o essencial, o principal é o perdão dos pecados. Porque não adiantaria nada uma pessoa que não consegue andar, passar a andar, mas no fim das contas, ela se condenar e passar o restante da eternidade condenada. Não valeria a pena. Agora, uma pessoa que é curada, no sentido mais profundo de ter os seus pecados perdoados, ter uma verdadeira experiência de ressurreição, essa pessoa tem algo muito mais valioso, que abre as portas para a eternidade, para o paraíso, para a vida eterna. Isso significa que quando nós perdoamos alguém, quando nós somos canais da misericórdia divina para alguém, nós nos aproximamos do ser divino. O nosso modo de amar, ele se torna parecido com o modo como Deus ama, porque Deus ama de forma sublime, perdoando. Ele não nos amaria a nenhum de nós se ele não nos perdoasse, porque todos nós somos marcados pela imperfeição. Se Deus nos ama, é porque ele nos perdoa necessariamente. A palavra perdonare, do latim, significa completar o dom, completar a graça. De certo modo, nós completamos o dom, nós tornamos plena a nossa forma de amar quando nós nos dispomos a perdoar os outros e a acolher os outros na sua fraqueza. Eu lembro, tem uma história conhecida contada pela mãe da beata Chiara Dolce Badano, que diz que ela, quando estudava ainda no colégio, tinha uma colega que era muito difícil de conviver. E ninguém entendia, e ninguém conseguia conviver com ela. Nem os professores, nem os alunos, nem os funcionários da escola.
A menina era muito rebelde, muito difícil de conviver, grosseira, mal educada, de modo que ela vivia isolada. As pessoas não conseguiam conviver com ela, acabava que ela ficava isolada. Mas a Chiara, olhando aquela alma de uma forma diferente, que era uma alma que espiritualmente era paralítica. A gente poderia fazer um paralelo com o paralítico do evangelho de hoje, porque era uma alma que não conseguia caminhar. Caminhar no sentido mais profundo, caminhar em direção àquilo que ela foi criada para ser. Sem dúvida, aquela alma daquela menina tinha sido criada para amar. E ela estava paralisada, ela não conseguia fazer isso. Ela só conseguia se isolar. Ela só conseguia afastar os outros. Espiritualmente falando, ela era paralítica. E a Chiara se compadeceu daquela menina. Em vez da Chiara se colocar no centro dizendo, aquela menina me trata mal, ela colocou Jesus no centro. Ela colocou Deus no centro. Deus quer que aquela menina seja amada também. E mais ainda, eu posso ver Deus naquela menina que está só. Ela colocou Deus no centro e por isso se aproximou da menina. Começou a sentar perto da menina durante as aulas, no começo muito difícil, mas foi se aproximando e começou a entender de onde é que vinham aquelas feridas que faziam aquela menina ser tão difícil. E a Chiara percebeu que aquela menina, ela perdeu a mãe, o pai havia abandonado, a menina morava com uma avó, já bem idosa e doente, de modo que era ela a menina, com 14, 15 anos, que tinha que cuidar da avó, e a menina se sentiu abandonada, injustiçada e se revoltou com tudo isso. A Chiara entendeu o porquê daquela paralisia. E por isso se abriu para ir amando a cada dia com muita paciência, se aproximando, sendo presença. Até que a mãe da Chiara diz que um dia, depois da aula, a Chiara chegou em casa e disse: mamãe, hoje a senhora, por favor, prepare a toalha mais bonita para o jantar, porque nós vamos receber na nossa casa o próprio Jesus. A Chiara tinha visto a presença do próprio Jesus naquela menina que sofria, que estava ferida, que estava ressentida, magoada e que por isso era rebelde. E a Chiara, pelo amor, foi se aproximando com muita paciência, com muita perseverança e acabou conquistando a amizade daquela menina. Deus foi amado. Aquela menina foi amada. Aquela paralisia foi curada. Porque a Chiara teve um amor mais parecido com o amor divino, que é um amor baseado no perdão, na acolhida do outro, nas suas limitações. Vamos fazer esse exercício, convidados pelo Evangelho de hoje, de amar os nossos irmãos, mesmo nas suas paralisias. Certamente na origem dessa paralisia espiritual existe uma ferida, existe um ressentimento, existe um pecado, existe alguma coisa. E enquanto a gente se colocar no centro, olhando simplesmente como aquela pessoa nos trata, nós não vamos conseguir viver o nosso chamado, a nossa vocação, que é amar incondicionalmente, de um jeito semelhante àquele como Deus nos amou, como Deus nos resgatou. É assim que nós somos chamados a amar, sendo instrumentos não para nos alegrar com a paralisia dos outros, mas sendo instrumentos de cura e de perdão para que essas paralisias deixem de existir. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.